A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para mais uma escola bíblica dominical, mais uma lição muito maravilhosa, muito importante, que fala assim a respeito: evidências externas da veracidade da Bíblia. Uma lição que vai estar mostrando para nós o que os achados arqueológicos mostram, a comprovação daquilo que os nossos amados irmãos deixaram escrito na palavra de Deus. O primeiro tópico vai falar assim: arqueologia, valor e contribuição. A importância da arqueologia, ciência que utiliza processo como coleta e escavação, que estuda os costumes e cultura dos povos antigos. Então, a própria arqueologia bíblica comprova, a respeito dos achados que fala acerca das Sagradas Escrituras. O subtópico 1, arqueologia bíblica, muito importante, decorrendo aqui, vai a importância que tem sobre a arqueologia bíblica. Subtópico 2, arqueologia do Antigo Testamento. E 1.3, arqueologia do Novo Testamento. Então, comprova a veracidade da existência da palavra de Deus. Como é importante, Eu quero deparar aqui também com o segundo tópico, que diz assim: relatos bíblicos dos grandes impérios. Então, relato histórico, que fala dos grandes impérios. E temos visto, que o tópico 2.1 fala o Império Babilônico e a Bíblia Sagrada, que foi os 4 grandes impérios, a Babilônia, o Medo-Persa, o Império Grego e o Romano. Então a Bíblia descreve a respeito deles, e a própria ciência, o próprio livro secular também fala. O Império Babilônico, aqui nós vemos que quando o rei ali estava se bebendo, o Beltesazar, esse rei que pegou os utensílios do templo do Senhor, e quando estava ali no templo, ele estava bebendo, fazendo festa. A Babilônia era uma grande potência, Os seus muros de circunferências eram 70 quilômetros, que rodava a cidade, suas muralhas de 25 metros. Então tinha ali os laterais, os fossos, que se a pessoa fosse tentar entrar ali nos muros, caía dentro dessas valas que tinha. E tinha o rio Eufrates. Então a canalização por baixo dos muros da Babilônia, então eles achavam que nunca alguém poderia adentrar ou saquear a cidade. Naquela noite, quando Beltesazar estava ali se embebedando, e ali a mão do Senhor apareceu escrevendo aquelas letras, e naquela noite foi tomado pelo rei Dário. O segundo império agora invade a Babilônia, e ele consegue entrar, secar o rio, desviar o curso do rio, e entrar pelo canal do rio, e abrir os portões, invadiu a cidade e tomou naquela noite a Babilônia. Veja como que é a importância da Sagrada Escritura. E aqui nós estamos no terceiro tópico, provas biográficas, dos relatos bíblicos. Beltesazar 3.1 fala, e de Ciro, rei da Pérsia, o Alexandre o Grande. Eu quero deparar aqui e falar um pouco mais a respeito desse império, que é o terceiro império. O que a Bíblia fala a respeito dele? A Bíblia prediz com precisão a existência e as conquistas de Alexandre o Grande e a divisão do seu império. Olha, Daniel descreveu totalmente aquilo que Alexandre o Grande seria. E a própria história diz isso. Daniel 8, do 5 ao 8. Estando eu considerando, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar o chão. Aquele bode tinha uma ponta notável entre os olhos. Dirigiu-se o carneiro que tinha as 2 pontas, ao qual eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo ímpeto da sua força. E eu vi chegar perto do carneiro e irritar-se contra ele, feriu o carneiro e lhe quebrou as 2 pontas, pois não havia força no carneiro para diante dele. O lançou por terra e o pisoteou aos pés. Não houve quem pudesse livrar o carneiro da sua mão. O carneiro simboliza o rei Medo-Persa, e o bode simboliza o Alexandre o Grande. Daniel descrevendo, falando a respeito que quando o Alexandre o Grande, a história diz, quando ele, com o seu exército menos do que o rei da Síria, do rei da Medo e Persa, ele derrotou, conquistou rapidamente, ele estava conquistando todo mundo, Esse jovem rapaz com
ele ia conquistando as demais nações, rapidamente, que a Bíblia diz. E diz também, né, que no século IV a.C., um jovem macedônico, né, chamado Alexandre, projetou a Grécia no cenário mundial. Na realidade, ele levou a Grécia a se tornar a quinta potência mundial na história bíblica. E com o tempo ficou conhecido como Alexandre o Grande. Essa narrativa bíblica é confirmada. Alexandre se tornou rei em 336 a.C. No período de 7 anos, derrotou o poderoso rei persa Dário III. Depois, Alexandre continuou expandindo seu império até 323 a.C., quando morreu prematuramente com aos 32 anos de idade. Ninguém sucedeu Alexandre como governador absoluto. Nenhum descendente sumiu o poder. Na verdade, seus quatro líderes mais importantes, Lisimarco, Cassandro, Seleuco e Ptolomeu, se proclamaram rei. Até nisso Daniel falou que Alexandre não ia deixar descendente. A história comprova isso. Daniel 11:4 diz assim: mas estando ele em pé, o seu reino será quebrado e será repartido para os 4 ventos do céu, mas não para a sua posteridade, nem tampouco segundo o poder com que reinou, porque o seu reino será arrancado e passará a outros. O que Daniel havia visto, Deus comprovou, e a história também. Vê como que é importante a veracidade da Bíblia. E muitos aí vêm dizer que é livro escrito por mão de homem. Lógico que foi homens inspirados por Deus, e a história está aí, a arqueologia. Se você vai pesquisar, vai estudar arqueologia, você vai ver que o nosso Deus é soberano, e a palavra de Deus é inerrante. Cremos na Bíblia porque a nossa regra de fé e prática é o registro de Deus para com a humanidade. Deus te abençoe e te guarde, no nome santo do Senhor Jesus. Amém e amém.